Repórter CBN. Terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, anunciou que o pagamento do Bolsa Família vai ser antecipado a moradores do litoral norte de São Paulo em 20 de março. Ele comentou ainda que uma força-tarefa foi enviada aos locais para prestar auxílio à população. O governo paulista decretou estado de calamidade pública em 6 municípios atingidos pelo temporal do fim de semana. As regiões receberam verba de quase 34 milhões de reais do Ministério da Integração Nacional. A Americanas já devolveu aproximadamente 20% dos galpões de armazenagem. O processo teve início antes mesmo do pedido de recuperação judicial que foi feito no mês passado. A empresa já fechou um centro de distribuição em Fortaleza, no Ceará, em Betim, em Minas Gerais, e em Cajamar e Ribeirão Preto, em São Paulo. A Americanas entrou em recuperação judicial após a descoberta de um rombo financeiro bilionário. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Um homem de 26 anos foi preso, suspeito de ter matado a ex-companheira no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Caio Fábio Pimentel foi localizado na Baixada Fluminense. Segundo a polícia, ele já tinha anotações criminais por lesão corporal, ameaça e receptação. O período de seca registrado na Itália impossibilitou a navegação das tradicionais gôndolas de Veneza. Alguns dos menores canais da cidade turística estão sem água por causa da época prolongada de marés baixas. Outros rios e lagos da Itália também têm sofrido com a estiagem. No horário de Brasília, 4h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Arena. Boa tarde para você que acompanha a Central Brasileira de Notícias no ritmo da folia. Para poder, digamos assim, ir contra a teoria de que eu tinha sido abduzido. Cá estou, fui, mas consegui sair a tempo. Estamos no ar, hein, com o nosso Arena CBN, para você que está ouvindo a gente na região metropolitana de Campinas, 99,1 para Campinas, para o Brasil, para o mundo e para fora do mundo. Se você tiver sinal de internet, acompanha a gente fora do mundo também no YouTube. Que isso? Não, eles não conseguem entender a nossa língua terráquea, né? Mas estão ouvindo, com certeza, sem entender. Carnaval terminando, muita matinê, e aí, hein? Daqui a pouco começa o cara que fala, não sei o que é... Império de Casa Verde. Alegorias e adereços. Nota. Aí tá todo mundo aguardando 10 ali. 9 ponto. Aí você só ouve no fundo da quadra, né? Não, a hora que fala a nota errada, a quadra xinga de tudo a gente. Daqui a pouco, hein? A apuração do desfile de São Paulo. Vamos acompanhar aqui na CBN, trazendo aí pro ouvinte que gosta do voto a voto. E vamos falar de esporte. Claro que nós vamos falar de esporte. Aliás, Carlão de Freitas. Sim. Boa tarde pra você. Guarani já tem treinador, né? Boa tarde, Eliel. Você não foi abduzido, você está aqui. Não fui. Saí a tempo da nave-mãe. O Guarani ainda não tem treinador. Possivelmente nestas duas últimas rodadas não vai ter, a não ser o interino, claro, o Moisés Moura. Porém, já o Antônio Lupi, hoje à tarde... Fisgou. Não, mas... Não jogou a isca. Sabe, aquela famosa, aquele sinal de fumaça que a gente gosta.
Aquela igual o Ronaldinho A Gaúcho. gente vai fazendo, né? Abrir encaixa aqui, encaixa ali, tal, mas... Igual o Ronaldinho Gaúcho, adolescente, né? É, que olha que para o um lado e pessoal- toca pro O outro. pessoal Começa a joga brincar o de quebra-cabeça e a quebra-cabeça, gente vai tentando montar, mas não logrou Entendi. êxito. Não logrou. Boa tarde, viu, Lupe? Boa tarde, Eliel. Que Você tá bom. bonito hoje, viu, Lupe? Obrigado, Eliel. Obrigado mesmo. A gente gosta de elogios desse tipo, desse patamar, até porque joga a nossa autoestima lá em cima. E não tem treinador, não. É porque o que acontece? O que acontece, Lupe? Hoje à tarde, tava Explique. todo mundo aqui no bloquinho da CBN, né? A gente tava no Largo. Qual que é o nome do Largo ali? Aqui perto da rádio? não sei. Largo do Carmo. O do Carmo o e Praça tem Bento o, Quirino e tem o do Largo do Rosário. Rosário. É. Os dois estão com bloquinhos aqui. Foi difícil puxar a moçada Meu pra trabalhar Deus, hoje, difícil. viu? Carlão Mas- tava preso lá desde o meio-dia. Foi almoçar. Chegou agora. Mas tá bom. Boa tarde, Fábio Scheibe. Mas Boa tarde, Eliel. Tudo bem por aí? Como foi o carnaval? Tá sendo ainda. Tá ótimo. Eu fiquei preocupado. Ontem o Lupe estava desesperado com a sua ausência, viu? Não, o Lupe tá tava tudo bem. procurando você. E o grande locutor do AMB é o Mestre Zulu. É Tão isso conhecido aí. Mestre Zulu, nota 10. Olha o Nota Fábio 10. o Fábio Chape tá torcendo para o Unis da Casa Verde, né? Tá, hoje Ou ele tá mancha uniformizado. Ou mancha, né? Mas Tá hoje, bom. ô, Fábio, obrigado por perguntar, mas tá tudo bem, cara. Fique tranquilo. Lá pra novembro, outubro, a gente vê se tá tudo certo. Mas por enquanto tá tudo bem, viu? Boa tarde, Heitor Esmeriz. Fala, Eliel. Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bom tê-lo de volta aí. Feliz em saber que tá bem, saudável, tá tudo em ordem por aí, Saudável viu? é uma questão que se discute nesse momento. Mas, Entendi. bom, vamos falar. Já tem treinador o Guarani, Heitor? Já postou aí no Ainda não, Globoesporte.com? ainda não. Aliás, ainda não o tem pessoal treinador. Não, deixa eu só explicar o que aconteceu, porque O o que que aconteceu hoje à O tarde? que aconteceu? O quebra-cabeça ele foi colocado à mesa, porque o Botafogo demitiu o Paulo Baier. Paulo Baier. E aí na hora a gente, mas o porquê? O Botafogo faz uma campanha brilhante. líder do grupo dele. Não, Estaria líder. classificado. Tomou Subiu uma ano viradinha passado. besta do São Bernardo também, né? São Bernardo. Mas São Bernardo tá pegando todo mundo É. ultimamente. E aí a gente já começou. Opa! Opa, se é Baia... Será que vai ter Zuriguidum? É. Aí já acionamos Heitor Esmeriz, já fizemos o nosso corre e por enquanto não tem nada, tá? Então é isso, né, Heitor? Nem especulação? Por enquanto a saída, nesse momento, a saída do Paulo Baier do Botafogo é exclusivamente uma decisão do Botafogo. Entendi. Eu falei com pessoas ligadas ao Paulo Baier que disseram que a justificativa do Botafogo foi que o Paulo Baier não tem perfil para a Copa do Brasil e também para a Série B do Brasileiro. Nossa, E agora ele tá paulada, no mercado. Que O Guarani paulada. também tá no mercado. É o Paulada. perfil que talvez se encaixe nesses nomes que a gente falou nos últimos dias. Mas de momento, não tem Mas nada. não foi por o cara enquanto. que subiu o Botafogo da Série C pra Série B? Não, e que coloca E o é Botafogo líder do entre os grupo melhores. ainda O também, Botafogo né? estaria líder do classificado. grupo. Agora, que diferença tem um Campeonato Paulista pra primeira Não, fase de Copa do Brasil? E tem outra, né? Eliel, Pô, gente. Heitor, Fabião, Lupe, ouvintes. Cara, você expõe qualquer situação, mas não fala que não tem perfil. Exato, Cara, é você brincadeira, desmerece né? o treinador. Fala cara. que entrou em rota de colisão, inventa alguma coisa. Agora, poxa, falar que o cara não tem perfil, ele subiu o Botafogo e coloca o Botafogo entre os Sabe melhores. o que eu fico O imaginando? futebol é brincadeira. Para o Botafogo, esse Bayer não é bom. Boa. Eu fico imaginando a reunião dos dirigentes. Ah, Fala, cara, deve ser a uma gente não tem, coisa. ele não tem o perfil de Série B. Aí o cara, mas ele é líder do nosso grupo no Mas Campeonato não Paulista. tem perfil de Série É. B. Aí o cara, mas não tem. Aí fica esse ping-pong. é. Aí que a gente, vamos demitir? Não, Então mas ó, vamos. vamos falar quem pode assumir o Guarani e o Bota, vai. Que são dois times agora procurando treinador. Sim. Vice-versa, né? O Ah, Bayer assumir aqui, o é. Mozart assumir lá. Tranquilo. Os dois até foram porque demitidos. Até porque o Bayer É bom. um grande treinador. E não vejo. Nós até estávamos discutindo, por exemplo, o cara sair do Botafogo neste momento por uma proposta melhor do Guarani. Exato. Acho difícil. Agora não, ele foi demitido. Agora ele foi né? demitido. Agora não vejo nenhum problema no Mas, Paulo ó, sabe Baier quem tá no assumir. mercado, cara? Quem? Vou falar alguns nomes Vai. aqui, ó. Moisés Egert Ex-15, Mirassol. tá no mercado. Vou falar mais alguns, ó. Mazola Júnior. Mazola Júnior. Só que o Mazola já declarou que é ponte pretano e tal. Tá, então não, pro- mas vou não, tentar achar algum aqui que pro você Botafogo goste. pode até ser. Mas Mazola Tá. Júnior tem a melhor frase do futebol que eu já ouvi. Qual que é? O gol custa caro. É, a Pior melhor que é tem. verdade. Pior Ô, que é Lupi. verdade. Opa! Aquela informação que você tinha dado que um treinador não pode dirigir o outro time no Paulista. Só se Realmente ele pedir procede? demissão. Se Não. ele for demitido, pode, não Não. pode?
Também não? Um treinador não pode dirigir o mesmo time na mesma divisão. Não, o mesmo time não. Ou 2 times diferentes na mesma divisão. Tipo assim, vamos pegar um exemplo. O Paulo Baier não pode dirigir o Guarani. Não pode. Não. Então tá bom. No Paulista, né? No Paulista. Campeonato O Paulista. Sérgio Guedes tá empregado? Portuguesa Santista. Ah, então não E dá. o Sérgio Soares? Sérgio Soares, hein? Bom. Onde anda? Ele tá na minha ficha hoje aqui do sarcófago, hein? Mas já. Ah, já até sei que ano que é. Sérgio Soares em campo? Por qual time? Juventus, Palmeiras, Santo André. O rapaz tá animado hoje, hein? Eu já, ó. Nenhum dos... Hoje eu vou pro intervalo que o Bolacha quer começar o Arena. Mas, e aliás, hoje aqui no Arena eu tô me sentindo sozinho. Acho que não tem ninguém ouvindo a gente. Se tiver... Você tá igual o Caetano Eu quero 10 mensagens pra ficar Vai. feliz. Se tiver 10 mensagens aqui, a gente canta Lalaú no fim do programa. Olha 991869070 é o nosso WhatsApp. Manda áudio, viu? Que a gente gosta quando manda áudio. Não tem aquela música assim, Lupe? Como que é? Manda áudio, deixa eu ver se tem saudade no seu tom de voz. Essa é boa, essa é boa. Menos é mais. Década de 70, o sarcófago de hoje pelo Sérgio Soares em campo. Errado. Tenho certeza. Tenho certeza. Essa é bonita. Bom, essa música. o que que é? Fala pro Bolacha aceitar o Anidesk. Ah, tá. Já tá aceitando, viu, Daniel França? Quem que é esse cara vai participar do programa? Não, ele vai mandar mensagem só. Ó, 19991869070. O Arena tá no ar. Vamos prestar serviço também. Situação complicada no litoral de São Paulo, sul e norte. Daqui a pouco tem o Mário Quintino para trazer as informações das rodovias para quem tá deixando aí o litoral, tentando pelo menos, né, deixar ou chegar à capital paulista. Tem muita informação, tem muita notícia de esportes. Heitor Esmeris, começa o programa, Heitor. O Arena está no ar nesta terça-feira de carnaval. Arena CBN. Você sabia que os serviços de segurança e facilities vão muito além de portaria e segurança? E que a Unicetter tem soluções também para limpeza, jardinagem, recepção, carga e descarga, valet, motorista, bombeiro civil e várias outras opções de facilities? Na hora de contratar ou renovar a terceirização de sua empresa ou condomínio, fale com a gente, 3828-4044 ou acesse unicetter.com.br. Unicetter, tudo que é importante para você é obrigação para nós. Campinas tem tradição em gastronomia de excelência e seu nome é Giovanetti. São mais de 8 décadas cultivando o paladar de campineiros e turistas, além de oferecer experiências incríveis nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro. Venha para o Giovanetti provar o que há de mais saboroso na vida com o chopp mais gelado da cidade. Giovanetti, historicamente o melhor. Aprecie com moderação. O Beach Tênis chegou para ficar. Agora é a sua vez de conhecer o CT Lucas Souza. Em Valinhos, estamos no Na Quadra, a maior arena de beach tênis do mundo. Em Campinas, estamos no Clube Cultura e em breve na Decathlon. O CT Lucas Souza tem estrutura completa e uma equipe especializada de alto nível pronta para elevar a qualidade do seu jogo. Viva de perto a energia do CT. Para mais informações, ligue 19 99973 1516. Arena CBN. Quatro horas e 15 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Começou a apuração, hein, Lupe? É, Apuração esse ano é um negócio muito chato. Todo mundo dá 10. 10. 10. 10. 10. Parece até o boletim da escola do Carlão, né? Carlão de Freitas. Sensacional. Mas Eu o lembro, verdadeiro ou... Que ele apresentava em Ah, casa, tá. né? Ô, Léo, eu lembro, assim, no nosso tempo de Marquês de Sapucaí... Por que no nosso? É, eu não entendi. Porque no num nosso. tempo mais romântico de carnaval, Mas nós assim, nunca fomos. nas apurações saíam brigas terríveis de torcida. Ah, ultimamente teve um cara que rasgou as Teve, notas, teve, lembra? é. Aquilo foi trágico, mas foi engraçado. Quem nunca fez O isso cara- com boletim, né? Mas agora tá começando ali. Não mostrou, por enquanto, a classificação parcial, mas já que todo mundo tomou 10, acho que tá todo mundo em primeiro, Tá né? todo mundo em primeiro. E aí parece que é saldo de gols. o critério saldo do de empate. Em São Paulo não pode mais a presença da torcida, né? Não, Em só todos dos os integrantes. Aí níveis. tem aquela mulher Como é que tradicional faz pra lá arrumar com um aquele guarda-chuva monte de daquele? terço na mão, né? Você que é o responsável, como é que faz pra arrumar um guarda-chuva daquele ali? Aquele da Guarda-sol. Globo? É. Bonito, né? Bonito, hein? Nossa, aquele... Ah lá, classificação independente. Paulo Moraes. Em primeiro, Tatuapé em segundo.
Ah, não, aí é a ordem só. Mas tá todo mundo com 30, viu, gente? Fique tranquilo, a gente vai atualizando aqui durante o Arena CBN. Receba um cara a cara aqui como sugestão. Alisson versus Courtois. Que jogo que é esse que nós vamos ter hoje? Liverpool. Liverpool e Real Madrid. Vale um cara a cara, hein, gente? Ah, vale. Vale, hein? Olha, eu acho que vale, hein? O que vocês acham? Eu acho que vale. Vale, né? Vale. Então tá bom. Mas Vale primeiro... mais que um vale-refeição, que tá acabando. Tá acabando, né? Que raiva. Mas primeiro vamos no nosso Vale Night. Não, o Vale do... Quem o Guarani vai escolher de treinador? Na opção de vocês. Aliás, marcou coletiva pra amanhã, hein? Mas amanhã, meio-dia. E aí? Eu acho que esse treinador não vem agora, mas Vinícius Bergantin é um cara que vira e mexe, é citado, né, nos corredores do Brinco de Ouro. O Thiago Carpini tem uma identificação, agora não sei como que está o relacionamento dele com a diretoria bugrina, mas são nomes importantes. Aí o Bruno Pivetti, mas eu acho difícil o Bruno sair da Chapecoense, no estágio que a Chapecoense se encontra, indo bem no Campeonato Catarinense, Série B de Brasileiro. Não acredito muito no Pivetti, mas o Carpini, Bergantin, o próprio Paulo Baier, são nomes... Se eu tivesse a caneta, eu tentaria todos os esforços para tirar o loser do CRB. O que não vai acontecer, não sai, tá? Não sai. O que não mas vai com acontecer. esse nome não vai, Lupe. Esse Não, mas nome não dá, velho. Então, Ele persegue Esse o nome não loser. dá. O cara não pode chamar loser, velho. O Humberto. Então, Humberto, técnico do CRB, que já trabalhou no Guarani, ótimo profissional, mas não sai do CRB. Agora eu tô falando, isso é informação e não é mais opinião. Mas se eu tivesse a condição de citar um nome, esse seria o meu nome. Dos que estão sendo citados como possibilidade, o Carpini acho que seria um bom nome. Não sei não se o Heitor e o Chabe concordam, viu? Ele vem há um tempo capinando um bom trabalho, né? O homem tá inspirado. Você acha, Heitor, não? Ó, o ouvinte mandou aqui, Alberto Valentim. O Éder Que mandou pra também gente. chegou a ser citado, mas eu não sei Qual foi o último financeiramente. clube dele? CSA. Palmeiras. Atualizado, cara. Aí. CSA. Fala aí, Heitor, fala. Eu iria de do técnico do São Bernardo, Márcio Zanardi, Bom nome. que já teve um trabalho na categoria de base do Guarani, né? A gente estava falando ontem, o Carlão bem lembrou, as últimas principais revelações do Guarani aconteceram no trabalho do Márcio Zanardi, né? O lateral esquerdo Bidu e o atacante Davó. E você, Fábio Scheibe, escolheria quem, hein? O Carpini é uma boa opção, já dirigiu o Guarani, né? Mas teria que esperar a próxima fase do Paulistão, já que o Água Santa tá classificado, né? Também. Sabe quem que eu usaria? Praticamente classificado, pegar o São Paulo, se bem que é um ou dois jogos, né? Rosas de Ouro já começa a dar sinais. 9.9, hein? Ah, mas se as descarte. outras duas notas também for 10, ela continua com nota máxima. Ó, sabe quem que eu traria? Dorival Júnior. Ah, mas Mas não aí tem é bala, muito né? caro, né? Ah, mas você economiza em alguma coisa que traz, não dá não? O Flamengo mandou embora. Ah, não. Tá em baixa, não tá em baixa? Ah, não. Não vem? Ixi, não passa nem. Não passa nem Fora da realidade. na Anguera. Ah, não sei, é verdade, concordo com o Heitor, fora da realidade. Eu acho que o Guarani tá acima. Tô brincando, gente. Claro que Não, a entidade Dorival, Guarani sim, mas sim, o mas o atual Dorival tá tem falando um da trabalho realidade. já consolidado, Difícil, né? Tá ele tá num patamar um Tá. pouco acima hoje em termos de investimento, né? Quando eu tava De time. trabalhando em Goiânia, o Goiás fez uma proposta muito forte no início do ano O passado. que é uma proposta muito forte? Uma proposta que fora da realidade financeira do clube naquela Entendi. circunstância, Coisa entendeu? de 300 mil por mês. Até mais. Mas o Dorival, acho que por 300 Não foi. Não foi. Não vai. foi, ele não aceitou. Não foi. Mas olha o mercado como. Tá pesado, né, Meu gente? Deus, cara. Tá pesado. 300 mil, cara. Pra treinador, hein? Meu Mas senhor. todo o É mercado... quase o que a gente paga por mês pra tirar o loop lá da concorrência. Foi, a rescisão foi Mas foi mas nesses hoje, moldes. você vê que todo o mercado tá inflacionado. Você sai do supermercado qualquer com 3 sacolas na mão, dá R$150. 150 só o estacionamento, né? Depende, 3 se você sacolas, gastar mais uma só é 140, 150. Os 15 minutos são É, grátis. Tá Se louco. tá caro pra ir no mercado, imagina pra contratar o Dorival Júnior. Literalmente tá caro pra ir ao mercado. né? Estelão, tá louco. Ô, Eduardo Rodrigues, os ouvintes estão mandando áudio, hein? Vamos ver o que a galera tá dizendo Quantas aí. mensagens chegou? Boa tarde, povo da Arena. Boa tarde. Tô na escuta aqui. Que Ô, bom. louco. Ô, louco. Ô, terça-feira de carnaval. Eu sou músico, daqui a pouquinho eu vou fazer um baile. Ah lá. Né, o último baile da temporada 2023, mas enquanto isso tô aqui, escutando CBN Campinas. Ele tá se Valeu. preparando mentalmente pra fazer o último baile da temporada. Pô, da tá ouvindo a temporada, gente. tá acabando a temporada? Não, da temporada de Do carnaval. carnaval. Isso. Boa, sim.
Tem mais Não é o gente? Pio, não? Não, o Pio já tá no ar uma hora dessa. Itabira ficou pequeno. Unidos da Zona Z. Que isso, gente? Nota 10. Ó, Negativo. 10 negativo. Porcos Unidos da Zona Z. Tá bem, hein? Esse aí começou cedo, hein? Próximo. Olá, família CBN. É o Éder aqui de Campinas. Bairro São Bernardo. Técnico do Guarani, Alberto Valentim. O Éder agora verbalizou. Olha aí. É isso aí, ó, já foram 3 áudios. 10 áudios a gente vai cantar aqui no fim do programa, hein? Manda áudio, a gente canta, não? Ah, tem que ser essa, né? Heitor gosta bastante. Você já sentiu saudade no tom de voz, Lupe? Até o final do ano... Não, nos últimos 3 anos, não. Ah, não? Não. Tá bom. Já sentiu, Carlão? Carlão tava cantando Essa aí, música ó. é boa, essa música é boa, hein? boa demais. Essa é boa. Bom, eu acho que... Eu vi uma matéria hoje, curiosamente postada lá no Globo Esporte, viu, Heitor Esmeriz? Falando da Copa do Brasil, que na verdade se tornou a Copa do Mundo para time de investimento pequeno. E é verdade, né, cara? Porque só para chegar e sorrir na Copa do Brasil, 1.250.000. Em alguns casos, é o orçamento do ano inteiro desse clube, cara. Não, é uma competição que realmente ela tem ela virou de fundamental importância para o planejamento anual dos times, né? A gente viu aí o quanto que o Guarani lamentou não conseguir disputar a competição, né, por conta daquela polêmica toda envolvendo o ranking nacional, depois o sorteio, a indicação da vaga para o Botafogo. Isso pesou muito no orçamento do Guarani para o ano, e a gente vê o quanto que a Ponte também está dando de importância para essa primeira fase, né? Ela tem semana que vem o jogo contra o Fluminense do Piauí, e é uma partida que, só de entrar em campo, ela vai garantir 1.250.000. Se passar, embolsa mais 1.400.000. Para um clube que a gente sabe das dificuldades financeiras que vem passando, é sem dúvida nenhuma um dinheiro que não dá para você abrir mão. Mas eu gostava, Eliel, né? Esse novo regulamento aí que faz esse primeiro jogo, o time joga em casa, né? O pior ranqueamento, mas o empate serve para o time com melhor ranking. Eu não acho muito justo, não. O time pode jogar só 90 minutos na Copa, né? Antigamente, quando eram 2 gols de diferença, eu achava mais justo isso. Quando ganhava de 2 gols de diferença, já eliminava o jogo de volta. Mas o empate é muito... Pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer um jogo normal, assim, empatar e o time ter até jogado melhor, né? Mas eu não concordo com essa eliminação precoce do primeiro time na primeira fase. Eu acho que é uma discussão pertinente. Ah, mas você tem a vantagem de jogar em casa. Não sei, qual a vantagem que é de jogar em casa? Às vezes você pega aí um time de investimento como o Azures, que foi o azarão da Copa do Brasil passada, né? Aí vai jogar lá em Pato Branco. 5.000 torcedores. Vai pegar um Vasco, um exemplo, não estou dizendo que é o confronto desse ano. Aí vai chegar, de repente, pegar um Vasco da Gama, um jogo só, toma 4-0, não tem nem oportunidade de ir para o Rio de Janeiro, para tentar dar uma movimentada, ou pelo menos ser um regulamento mais justo. Quem ganhar, leva. Empate, pênalti, ponto final. Não essa questão de empatou é do visitante. Sim. Pelo menos é o que eu penso. Mas, né? Por outro lado também, você tem a questão de, igual o Fábio Charles falou, o time joga... recuado, que tem a vantagem do empate. Mas aí é o time visitante. Sim, mas aí ele faz, vamos supor, tá 0-0, o empate é dele. Sai lá um lance, uma bola parada, um escanteio, gol, 1-0 pro time mandante. Que foi o que aconteceu com o Azures. Exato. Em todos os jogos dele, ele tirou todo mundo por 1-0. E você pode pegar que nos últimos anos desse regulamento, sempre um clube, por exemplo, por conta de um Botafogo, foi assim. A própria Ponte Preta foi assim, contra Cascavel. Aliás, foi no dia 21 de fevereiro de 2022, se não me engano. É isso. 2022. Mas, ó, se você pegar... Tem alguns adversários, por exemplo, o Santos, ele vai pegar o Ceilândia agora. Aqui vai ser lá na Boca do Jacaré, em Brasília. Tudo bem, não se compara a tradição. Mas hoje você pega equipes de um porte menor que essas equipes fazem frente. Você pega um Ceilândia, eu acredito numa classificação do Santos, mas vai ser jogo difícil, jogo complicado. A Ponte pega o Cascavel, quem é o Cascavel perto da Ponte Preta? Financeiramente eu não sei não se o Cascavel não é acima da Ponte. O problema é a picada, né? Essa... E a Ponte levou uma picada doída. Ô, Eduardo, tem áudio aí? Vamos ouvir, hein?
Olá, boa tarde. Boa tarde. Aqui quem fala é a Rosinelli. Ô, Rose. Eu moro no Jardim Santana, aqui em Campinas. Boa. Sou mais conhecida por Rose e eu tô ouvindo a Arena. Tenho mais costume de ouvir o Carlão. Os outros colegas, vocês me desculpem, eu não lembro o nome, mas um abração para todos vocês. Um abraço, tchau. Vamos se apresentar então. Ela conhece o Carlão. Então eu sou Eliel Almeida. Antônio. Lupe, Antônio pode Lupe. me chamar só de Lupe. Heitor Esmeriz. E o Fábio Scheibe, o nosso galã. Fábio Scheibe. É o nosso galã. Gostei. Isso aí é de fazer inveja na novela Usurpadora. Ele pode repetir? Repita, por favor, Fábio Scheibe. Boa tarde, Rose. Eu sou o Fábio Scheibe. Pô, isso aí, que isso, cara? Muito bom. O programa é proibido para menores, o que ele apresenta. Muito bom. Tem mais ouvinte? Põe no ar. Olá, boa tarde. Ah, é a mesma, né? Ah, não, ela já Você falou. quer causar discórdia? Não. Ah, não é a outra? Ah, eu não te mandei, desculpa. Eu sou o Ixi, Gui. Maria, hein? Ainda bem que você manda, hein? Senão fica enrolado. Beliscando azulejo aqui, hein? Tem gente mandando mensagem sem áudio aqui, ó. Eu sou o Fábio Scheibe. Hora de morfar. Wagner Benazzi, que subiu com a Luz em 2011, Já seria um treinou bom Guarani. nome para a disputa da Série B com o Guarani? O Thiago do Vida Nova. Aliás, o Wagner Benazzi, ele é tema de várias viagens, né? Não é, Lupe? Cara, a viatura da CBN, ela é recheada de papos sobre porque eles não Wagner acreditam Benazzi. que tava. 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 Conta a história, Lupe, pro Benazzi nosso foi ouvinte. Acho que fui eu que fiz a pergunta. Não lembro. Play Freitas estava no comando técnico do Comercial 2016? 2016. 2000 e alguma coisa. 2016, eu acho. É. E aí, Play Freitas foi demitido do cargo. Não, Alexandre Ferreira. Alexandre Ferreira, que fez sucesso com o Botafogo de Ribeirão, era técnico do Comercial. Sim. Foi demitido. E aí, o presidente do Comercial, Breno Spinelli, era muito amigo do Wagner Benazzi. Sexta-feira, véspera de jogo, contra a equipe do Guaratinguetá. Não era o Independente de Limeira? Não, o jogo foi o jogo foi no em Antônio Agostinho Limeira, Brada, foi é no Agostinho verdade. Brada. Verdade. Ah, é o Contra o Guaratinguetá. Guaratinguetá. Na época que o Guaratinguetá tava Isso, aquela bagunça. O Guarani jogou Verdade. lá também. E aí, o que acontece? O Breno Spinelli... Não, era Americana, já não era Americana? Não, foi era pós, Guaratinguetá, foi- era foi do João pós. Telê. Isso aí. Aí o que aconteceu? Na sexta-feira, o jogo era sábado à tarde. Sexta-feira, o Breno Spinelli anuncia, através das redes sociais do Comercial, Wagner Benazzi, que tinha caído com o Comercial em 2014, da Série A1 para a Série A2, é o novo técnico do Comercial. E aquilo parou, porque o Benazzi na época era um técnico de série A de Campeonato Sim. Paulista. E aí ele veio na sexta-feira, chegou no almoço, no período da tarde, deu o único treino, viajaram para Limeira. Ele não foi apresentado oficialmente para a imprensa. Fez o jogo em Limeira 4-1 ou 5-1 no Guaratinguetá, ou 5-2, foi um negócio assim. E aí veio a entrevista coletiva pós-jogo. E a gente falou, Benazzi, não sei se foi a imprensa de Ribeirão que estava presente, porque o Botafogo jogou em Rio Claro no período da manhã. E aí a gente tava lá e falou assim, aí Benazzi, como é que foi esse acordo com o Comercial e tal? Ele falou assim, mas ação, não tem acordo ainda, né? Me pediram pra vir trabalhar aqui, pra dirigir a equipe. Pra apagar o incêndio. Pra apagar o incêndio, mas Sou eu amigo do presidente. Aí a gente fala assim, mas Benazzi, como assim? Resumindo, ele ficou um jogo, no outro dia ele foi demitido. Põe só esse último áudio pra gente ir embora pro repórter CBN. Olá, boa tarde. Não, toda o equipe. anterior, o penúltimo que eu te mandei aí. Boa tarde, Fábio Scheibe. Prazer, aqui é a Rose. Repórter CBN. Terça-feira, 21 de fevereiro de 2023. A Prefeitura de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, divulgou os nomes de 12 vítimas do temporal que afetou o município no fim de semana. Até o momento, a Defesa Civil registrou a morte de 46 pessoas, sendo 45 em São Sebastião e uma em Ubatuba. A gestão municipal organizou um velório coletivo. Turistas ilhados no litoral norte de São Paulo estão desembolsando até R$30 mil para deixar a região de helicóptero. Um dos locais de transporte é um heliponto em São Sebastião, um dos municípios mais castigados pelo temporal do fim de semana.
Os mesmos helicópteros têm deixado a capital paulista com mantimentos para moradores afetados pela tragédia. Na região da Vila do Saí, comida e água estão com os preços inflacionados. As informações são do portal de notícias G1. A ex-deputada e ex-senadora Iris de Araújo morreu hoje aos 79 anos. Ela era afiliada ao MDB e era mulher do ex-governador de Goiás, Iris Rezende, morto em 2021. A ex-parlamentar estava internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, depois de ser submetida a uma cirurgia no pulmão. O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, publicou uma nota para lamentar a morte e destacar a atuação de Iris nas áreas social e cultural. O cantor Saulo Fernandes começou o desfile do Circuito Osmar, em Salvador. Último dia de carnaval, último dia oficial de carnaval na capital baiana, terá apresentações de Cláudia Leite, Bel Marques, Daniela Mercury e Léo Santana. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. 4h33. Mário Quintino chega com a gente. Já vamos chegando aí ao fim da tarde desta terça-feira. Muita gente querendo voltar para casa, né? Depois de curtir o carnaval. Como está a situação das principais rodovias que cortam aqui a região metropolitana de Campinas? Boa tarde, Mário. Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Inclusive, tem movimentação intensa e aconteceu um acidente grave no anel viário Magalhães Teixeira, um atropelamento na altura do quilômetro 5 para quem sai da rodovia Dom Pedro e vai em direção da rodovia Anhanguera. Segundo informações da concessionária que administra aí tanto a rodovia Dom Pedro quanto o anel viário Magalhães Teixeira, uma criança de 10 anos foi atropelada nesse trecho do anel viário, à altura do quilômetro 5, foi socorrida com ferimentos graves e levada até o Hospital de Clínicas da Unicamp. Ainda há um trabalho acontecendo ali no anel viário, então atenção, para quem sai da Dom Pedro, utiliza aí o anel viário para seguir em direção da rodovia Anhanguera e também do trevo de Valinhos. No sentido da rodovia Dom Pedro, aí o anel viário por enquanto segue sem maiores dificuldades, e pela Dom Pedro a movimentação é intensa, principalmente no trecho entre Atibaia e Jarinô, para quem vem em direção de Campinas. Mais cedo estava chovendo na rodovia Dom Pedro, aqui no trecho de Campinas, mas agora a situação já um pouco mais tranquila. Eliel. Bom, o Mário volta daqui a pouco dentro da nossa programação, atualizando a situação aí do trânsito na cidade de Campinas e também nas rodovias aqui da nossa região. 4h34. Dica do dia Seresto. Evite o trânsito de carrapatos e pulgas no seu pet. A coleira Seresto da Elanco protege seu pet contra pulgas e carrapatos em cães e pulgas em gatos por até 8 meses. CBN. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. 4h35, hora do vôlei, Antônio Lupe. O que temos para hoje, hein? Uma notícia muito boa para os amantes do vôlei e também, em geral, ao público feminino. Porque Fofão, lembra dela? Que fez história com a camisa da seleção brasileira de vôlei. Ela foi anunciada como técnica da seleção feminina sub-17. Boa. É a primeira vez na história que uma mulher assume o comando de uma seleção brasileira de vôlei, com 5 participações em Jogos Olímpicos. Ouro em Pequim em 2008 e bronze em Atlanta 96 e Sydney em 2000, a ex-jogadora Fofão, ela foi anunciada como a técnica da seleção sub-17, que este ano vai disputar o Sul-Americano em busca de uma vaga no Mundial de 2023. Boa sorte, Fofão! Boa sorte para Fofão. 4h35. No Good Bom a gente trabalha para simplificar seu momento supermercado e assim, quem sabe, deixar toda a sua rotina um pouquinho mais leve. Por isso, em cada uma de nossas lojas, você encontra tudo sem perder tempo. Também dá para comprar online e escolher como receber. Tá em casa? A gente leva. Tá no caminho? É só retirar. E ainda tem o Clube
Clube Good Bom, com as melhores ofertas e promoções. Gostou? Então vem pro Good Bom. Super simples. De onde vem sua força? De achar que é impossível ou ir lá e fazer? De desistir ou acreditar em você mesmo? De se acomodar ou ser a transformação? De ser apenas mais um no mundo ou deixar um futuro melhor para as próximas gerações? Eu sou o Daniel Dias, nadador paralímpico, e a minha força vem de acreditar e fazer acontecer. A força da Unimed Campinas vem do seu propósito, o cuidado com o todo. E a sua? Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. Arena CBN. 4h37, de volta com o nosso Arena CBN. A gente pediu a participação do ouvinte em áudio, o ouvinte atendeu, então a gente tem que colocar no ar. Manda ver, Eduardo. Boa tarde, CBN. Repórteres especiais da CBN. Boa tarde. Eu tenho muita lembrança do pai do Heitor Esmeriz. Boa. O pai dele era doutor... Eita! Eu tenho muita lembrança do pai do Heitor. Como que era o nome? Põe de novo esse áudio. O pai dele era... Eu não entendi. Boa tarde, repórteres especiais da CBN. Aí, já. Eu tenho muita lembrança do pai do Heitor. Do Heitor Esmeriz. Isso. O pai dele era doutor Pereira. Doutor Pereira Esmeriz. Coloca o outro agora, o Eduardo. Quem mandou essa mensagem sobre o Dr. Pereira Esmeriz é Reginaldo Ponte Pretano, Campinas. Reginaldo tem lembrança do seu pai, tá vendo, Heitor? Na verdade é do meu avô, né? O Pereira Esmeriz é o meu avô. Tá bom, então. Né, o jornalista, trabalhou por muitos anos aí na imprensa de Campinas, mas muita gente acha que ele é meu pai, na verdade eu sou filho do primogênito dele. Perfeito, tá falado então. Mas valeu pela lembrança aí, Reginaldo, um grande abraço. Com certeza, grande figura da imprensa campineira. Vamos pôr mais dois ouvintes aí, Eduardo. Quem mandou essa mensagem? Não, esse é o outro, é o do meio. Boa tarde, galera do Arena. Novo programa no ar, né? É isso aí. Um técnico bom pra dar um jeito nesse Guarani aí. O Lisca doido. Olha, o Lisca doido que ele dá um jeito aí. Com certeza. Marcelo de Paulinha. Paulinha, hein? Tudo de bom. Tudo de bom. Você também, o Lisca, você contrataria, Carlão? O Lisca, ele trabalhou no Guarani em 2017 e livrou o Guarani do rebaixamento. Quem era auxiliar dele é um amigo dele, o Humberto Louser. Pelo amor de Deus. Aí depois o Louser assumiu e comandou o Guarani na Série 2. Ele já trabalhou. É um motivador, tal. Eu não gosto, sinceramente, do estilo do Lisca, mas esse jeitão dele, hora ou outra, emplaca como emplacou no América, né? Depois caiu um pouquinho. Poderia dar um jeito, né? Eu me recuso a falar do Lisca, porque ele treinou meu time recentemente e... Enfim, pois não, Heitor. Mas o Lisca nunca treinou o Corinthians. Não, Santos, Corinthians, pelo amor de Deus. E a gente falando do mercado inflacionado de técnico, o Lisca é um nome de 3 dígitos, pelo menos, também, né? Eita. Mas seria uma queimada, né, Heitor, ultimamente, aí seria até bom pra ele também, que deu uma queimada no mercado, aí saiu do esporte daquele jeito, no Avaí dirigiu por três partidas, acabou caindo, né? É isso que eu não entendo. Você viu o histórico do Fábio Scheibe? O cara ainda é técnico de 3 dígitos. É o que o Carlão sempre fala, o futebol é uma bênção. Olha, isso. Pra alguns, com certeza. Meu Deus. Põe mais um áudio no ar aí, Eduardo. Olá, boa tarde toda a equipe. Eu sou Marcelo do Jardim Marisa. Ô, Marcelo. Não tem como enaltecer o grande trabalho do Hélio dos Anjos na Ponte Preta. Ele sim é treinador. Por quê? Não esses pangarés que o Ceará Guarani trouxe. Um abraço a todos, bom trabalho. Marcelo do Jardim Marisa. O que seria um treinador pangaré? Treinador fraco, né? Treinador fraco. Então o Hélio dos Anjos é um manga larga. Quarto de milho. Experiente, né? Sabe? Entendi. Ele se encaixou na analogia. Eu não acreditava muito. Sério, Carlão? Não acreditava. Nesta passagem tão positiva do Hélio dos Anjos. A maneira como ele incorporou o espírito da Ponte Preta. Tá cada dia mais difícil fazer esse programa aqui, hein? Ele se firmou como um treinador realmente muito encaixado. Ele caiu como um anjo, né? No caminho da Nossa! Parei. E, cara, eu esperava essa de qualquer um. Menos Heitor. A gente vê que o programa tá criando um formato
Exato. Exato. O Heitor Esmeriz vem e bate de chapa no canto, lá onde o goleiro não pega. Renato Augusto. Foi cirúrgico igual o Renato Augusto. Ó, tá faltando ainda 5 ouvintes pra dar os 10 lá no áudio pra gente cantar, hein? Olha aí. A gente 9. vai cantar o Manda Áudio ou A Zona gente de podia Perigo? cantar Zona de Perigo, né? Então, mas o Manda Áudio eu achava que era do Menos é mais? Não, é de do propósito, Periclão. De propósito. Ah, de propósito. Não, De mas propósito. eles cantaram É de propósito. Ah, sim, o dueto. Isso. É, mas eu ali vou são falar- vários, né? Vários. Mas eu vou falar, Menos é Mais e De Propósito estão revolucionando Também acho. o pagode muito brasileiro. bom, muito bom. E é gostoso, Heitor gosta. Sou fanzaço. Também Viu? sou fã. Só pagode. Muito fã. Pagodeando. Boa tarde a todos, aqui é o Fabiano do Campo Belo. Vai macaca querida. Fabiano passou só pra mandar um vai macaca. Carlão, fracasso do Flamengo na Recopa será o fim de Vitor Pereira? Ou o Flamengo vai segurar mais um pouco? Aliás, a sogra do Vitor Pereira tá curtindo o carnaval. Que ideia legal. Melhorou, hein? O cara foi muito bem na fantasia. legal. Eu gostei. Eu acho que não significa o fim, mas que comece início do o fim. início do fim. Isso aí da letra de música também. Seria o início do fim. Esse Independiente Del Valle é o que tirou a alegria do São Do Paulino, São Paulo, né? Time chato, hein? Time Pensa chato. o Flamengo que vai chegar lá e deitar. Time chato e organizado, né, Carlão? Opa. Muito bem estruturado. Também acho. 4h42. Vamos fazer o cara a cara ou vocês já querem fazer Não, um sarcófago hoje? Não, aí fica a teu O que critério, né? vocês quiserem hoje. Vamos lá, vamos de sarcófago que eu tô curioso. Eu também tô curioso Bora porque lá. o Sérgio Soares estava no time. Vamos botar o Lupe pra trabalhar. Ele tá Abre o pensando muito sarcófago no aí, papai. Eduardo. Está enferrujado. Mas hoje Hoje nós vamos pra longe. Hoje a gente vai pra interrogação, né? Você tentou aqui, você tentou me derrubar, mas não logrou êxito. Dia 21 de fevereiro de interrogação, sábado de carnaval, estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani entrou em campo com Gleger no gol, Já peguei. Ferreira, depois Luciano Baiano, Ah, já entendi o ano. Marinho, Romarinho. Marcelo Souza e Cássio. Cássio. Marcelo, se eu errar, vocês me corrijam. Marcelo Escroca. Marcelo Escroca. Escroca, depois Renatinho. Vaguinho, Giancarlo, depois Everaldo e Paulo Isidoro. No ataque, Barata e Dinei. Oswaldo Avarez, o nosso glorioso Vadão, era o treinador da equipe do Bugre. Esse o Heitor vai matar. Aliás, Guarani e Inter de Limeira jogam, hein? No final de semana, por isso, hoje em especial. Inter de Limeira entrou em campo com Ricardo Pinto no gol, Edinho na direita, Jean e Sérgio Soares. Olha, jogando na zaga. E Marcos Adriano. Agora eu não sei se é o mesmo, mas é o mesmo. Mas é que o cara vai ficando mais velho, ele vai recuando, né? Isso. Aí quando chega no gol, ele para. E Marcos Adriano. Zelito, depois Paulo Emílio, Emerson Beto, depois Hélio, Daniel, depois Marcelo Prates. Marcelo Prates. No ataque, grande parceiro. Paulinho e Valdeir. É o Paulinho McLaren? Não, é o Paulinho O só. Valdeir é o The Flash. E o Pepe era o técnico. Pepe era o técnico da Inter de Limeira. Esse jogo foi 3-1 pro Bugre, com o show dele, Barata. Foi. Que marcou 2 gols aos 26 minutos do primeiro tempo e aos 47 do segundo. Paulo Isidoro abriu o placar pro Guarani e o Jean diminuiu para a Inter de Limeira. Sidraque Marinho dos Santos foi o aptador da partida entre Guarani e Inter de Limeira. Sidraque. Campeonato Paulista, primeira fase, segundo turno, 21 de fevereiro de 1998. Ah, eu fui burro pra caramba também. Por que ele foi? Mas eu acertei? Acertou. Burro, dá 0 pra ele. É sério, Lucas, você entregou. Entreguei, cara. O Fábio Scheib tava indo lá da... Mas você sabia, Fábio Scheib, ou não? Não, eu ia chutar 95. Não, o Sidraque parou em 2002, acho. O Heitor acho que ia matar. Você ia matar, Heitor? Eu ia falar fim dos anos 90 mesmo, por todos esses personagens envolvidos. O Eliel matou. Matou. Cara, amanhã eu vou chegar com uma de 1925. Ah, já falei. Tá. Fecha o sarcófago aí, ô Bolacha. Ó, antes da gente ir pro intervalo, tem áudio aí, Bolacha, pra gente ir pro intervalo? Então manda um pro ar e aí a gente vai pro intervalo. Tem mais um monte de áudio chegando aqui, manda. Ouvinte assíduo do programa Arena CBN, torcedor do Mengão, hoje tem Mengão. Mas para arrumar a casinha do Guarani, qualquer um que responda pelo nome de Pardal. Grande abraço.
Pardal. Os caras estão querendo um professor Pardal lá no Guarani. Ô, Léo, antes do intervalo, rapidinho, a gente tem uma informação importante para dar da interdição do Limeirão, né? E o jogo entre Guarani e Inter de Limeira e Guarani pode acontecer no Walter Ribeiro. No Walter Ribeiro, em Sorocaba, né, Heitor? No SIC. É isso mesmo, no site da Federação Paulista de Futebol, o site Major Levi Sobrinho, Limeirão, né? Aparece como interditado nesse momento. Ainda não é definitivo, vai ter uma nova avaliação de funcionários da Federação Paulista, do Poder Público. O prazo limite para definição é amanhã, quarta-feira. Boa. Intervalo, gente. Voltamos já. Daqui a pouquinho tem cara a cara de Liverpool e Real Madrid, hein? É a Recopa Sul-Americana deles lá, só para você entender como é. Arena CBN. Em um mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a pós-graduação pode fazer a diferença para quem quer uma carreira de sucesso. A Escola de Pós-Graduação Facamp é reconhecida pelas grandes empresas, com cursos que atendem todas as exigências do mercado. Se você quer um upgrade em sua vida profissional, você quer Pós-Facamp. As inscrições estão abertas. pós.facamp.com.br. Os resultados do Enem estão na página do participante. Sisu, aí vou eu. Chegou minha vez de entrar em universidade pública. Inscrições de 16 a 24 de fevereiro. ProUni, aí vou eu. Eu posso ter bolsa de estudos no curso que eu quero. Inscrições de 28 de fevereiro a 3 de março. Fiéis, aí vou eu. Apoio para financiar o meu curso é Justiça Social. Inscrições de 7 a 10 de março. Ensino superior, aí vamos nós. Saiba mais em acessounico.mec.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, União e Reconstrução. T-Service, a oficina para cuidar do seu Toyota com mais de 6 anos de uso e outras marcas. Condições especiais em fevereiro. Óleo do motor, filtro de ar-condicionado, discos e pastilhas de suspensão, alinhamento, balanceamento e pneus. O primeiro litro de óleo é grátis. Consulte condições. Faça sua manutenção na T-Service Campinas, na Avenida Francisco José de Camargo Andrade, 434 em Campinas, perto da Torre do Castelo. 19-3370-4200. No trânsito, escolha a vida. Arena CBN. Quatro horas e 48 minutos de volta com o nosso Arena. Antes de começar o cara a cara, vamos colocar no ar os áudios que estão chegando pra gente. Ó, e pro ouvinte que está acompanhando agora, Império de Casa Verde, Mancha Verde e Gaviões são as três primeiras. As três gabaritaram até agora 120 pontos na apuração do Carnaval paulistano. Vamos lá, o Eduardo Rodrigues. Boa tarde, galera. Boa tarde, galera. Sou Francisco aqui de Campinas. Estou aqui trabalhando e ouvindo vocês aí. Parabéns pelo programa aí. É a minha opinião aí, poxa. Traz o Tite pra consertar o Guarani aí, ó. Não. Vai levantar a moral dele. Ele conserta o Guarani e levanta a moral dele. Não. O Tite tá banhando aí, ó. Traz o Tite. É ele. Não. Tite já jogou no Deixa Guarani. o Tite aí, não fica Tite não. 86. Deixa o Tite aí. Não, Tite não. Tem mágoa do Tite? Pô, perdemos mais uma Copa, culpa dele. Não. Aliás, o que o Daniel Alves foi fazer lá mesmo? Tocar o... É, né? Bom, põe um outro ouvinte aí que eu já fiquei nervoso. Fala aí, rapaziada, boa tarde. Boa tarde. Renato. Ô, Renato. Motor de aplicativo. Ô, Renato. Pô, compartilhar com vocês que ontem eu dei uma quebrada aí numa mensagem que eu mandei, cara. Ainda bem que eu apaguei a tempo, hein? Ih. Vocês estavam nessa resenha aí do próximo técnico dos irmãos lá de baixo. Eu fui dar uma zoada, cara. Lembrei do Ferreirão, que era o rei do acesso. Falei, pô, já traz o Ferreirão. Lembrar da 2, já pensando na 2 do ano que vem. É, mas ele já tá na 1. Aí eu lembrei que ele já morreu, né, velho? É. Não. Caraca, quase que vai pro ar essa, hein? Abraço, rapaziada. Valeu. Gostei que ele falou. Ia dar uma quebrada. Ia dar uma quebrada. Mas já foi pro ar. Mas eu li. Ele lembrou, né? Ontem, como você tinha sido. Como você sumiu, né? Eu da tava terra. abduzido. A gente não tinha informações do paradeiro, inclusive, quase já fazendo um boletim de ocorrência. Ele mandou uma mensagem e apagou. E aí eu não consegui ver o que era. Então hoje, assim, mas justificou. O bom do ser humano é que ele se arrepende. Exatamente. E o WhatsApp disponibilizou apagar a conversa. Agora, se ele apaga só pra ele, nossa, ia dar uma confusão danada. Mas, ô Renato, obrigado pela sua participação, motorista de aplicativo. Aliás, coloca aí no grupo dos aplicativos, dos motoristas de aplicativos, que o Arena tá no ar todo dia das 4 às 5, hein? Pra acompanhar a CBN, até porque olha que mensagem bonita que chega. Essa mensagem aqui a gente faz até um pix, ó. Boa tarde a todos da CBN, galera do Arena, saudações, parabéns pelo programa cada vez mais inovador. Faço uma pergunta ao Carlão. Seria ou não interessante criarmos uma modalidade onde
os times de porte considerados médios competissem neste módulo com acesso a cada 4 anos. Por quê? Poderíamos exigir das federações mais investimentos na categoria, trazendo mais estabilidade financeira dentro da realidade do contexto atual, sem falar que estaríamos criando mais expectativas positivas em termos de vitórias e títulos para Ponte e Guarani, que é o caso. Confesso que, como Ponte Pretano, fico mais feliz podendo contar com a vitória quase sempre. Romualdo de Otolândia. Você sabe que... Mensagem bonita do Romualdo, hein? Gostei, hein? Você sabe... É claro que o torcedor, ele não vai concordar. Ele quer disputar a Série A e tal. Mas, diante do cenário do futebol de Campinas hoje, é Série B... Série A1 para permanecer, tá muito triste. Um dos culpados, eu acho que a culpa principal é a divisão de verbas. Eu acho muito injusto o que acontece com o futebol brasileiro. Já falamos isso aqui 1 milhão de Agora, vezes. Vamos supor, sobe Ponte ou Guarani. O que eles vão fazer na Série A? Fala a verdade. A não ser receber a verba. Você acha que a Ponte fica 2 anos numa Série A? Não. O Guarani fica 2? Não aguenta. Na divisão de verba hoje, não. Não aguenta. E sem contar que hoje, se ela sobe para uma Série A, a verba que ela vai receber, que é boa, é pra resolver todo o problema do passado. É pra pagar Safira, é pra pagar o jogador do Guarani que passou que deixou saudade. O Guarani é a mesma coisa, sabe? Então tá. Hoje a gente disputa a Série B pra permanecer. Não, e outro detalhe, ela ainda assim vai receber uma verba inferior aos times que permaneceram. Sim. Não, tô falando de Palmeiras, Corinthians, Flamengo, não. Ela vai receber uma verba inferior ao Atlético Goianiense, ao Cuiabá, que são times que permaneceram. Como ela tá chegando agora, ou o Guarani, se caso acontecer de subir, eles recebem uma verba ainda inferior. Essa divisão de verba que eu acho que é errado. Louco. Eu acho que o modelo mais igualitário é a Premier League. Isso. Bota todo mundo lá, divide de maneira igual e acabou. E aí quem pode mais chora menos. E depois, de acordo com o ranking de torcida e tudo mais, vai repassando um pouquinho a mais ali. Justo. Agora, não porque, vamos pensar aqui, a atração de público, Corinthians e Flamengo sempre vão atrair mais, então vamos passar mais grana. Qual que é o critério, gente? Não existe isso. Pois não, Fábio Scheib? Mas você acha que a Ponte Preta, por exemplo, se subisse para a Série A, não conseguiria um feito igual parecido com o Atlético Goianiense ano passado, que foi super bem na Copa Sul-Americana? Sim, caiu, mas disputar uma competição continental também. O Atlético não tem dívida, Scheib. O Atlético é um time que não tem dívida do passado, igual a Ponte, que tem que resolver vários problemas. Tá no transfer. Mas, por exemplo, tudo bem, eu entendo o que o Fábio tá falando, mas vamos supor, fiz uma boa campanha na Sul-Americana, sabe? Caiu. É pouco. Caiu. A Ponte foi vista da Sul-Americana, caiu. Bom, a vinhetinha do cara a cara tá no ponto? Cara a cara do Arena. Quando eu ouço essa trilha, eu já imagino que vai começar onde os fracos não tem vez. 007. Um negócio meio... E o último cara a cara aí deu umas... Olha, a nossa vinhetinha agora, esse cara a cara ficou bom, hein? Olha aí. Pra quem tá no YouTube, olha lá, Heitor, é nóis. Pra quem tá no YouTube, legal a vinhetinha do Daniel França, hein? Boa, hein, Daniel? Bom, vamos lá. Tem Liverpool e Real Madrid, a decisão da Recopa Sul-Americana deles lá, né? Oitavas da Champions. Eu sei, gente, tô zoando. Vamos lá, Champions League. Pra quem não sabe o que é Champions League, é a Libertadores Europeia. Boa! Vamos lá. Começo com você, Carlão de Freitas. Vai! Não é por beleza e por futebol. Sim. Alisson ou Courtois? Courtois. Lupe? Courtois. Fábio Scheib? Courtois. Heitor Esmeriz? Eu curto mais o Courtois. O Heitor hoje ele tá carnaval. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. Heitor, hein? Se fosse Alisson ou Everton, não escolheria nenhum dos dois. Eu escolheria o Everton. Nenhum dos dois. Nossa. Ele hoje 2 goleiros superestimados. Mas vamos lá. Alexander Arnold ou Carvajal? Eu iria no Carvajal porque nós estamos no Carnaval. Essa é ele, velho. Você vai quem, Lupe? Eu vou nele só... Nossa Eu vou no Alexander Arnold. Hoje o Léo foi no Ziriguidum. Ele foi no Ziriguidum! Eu vou de Arnold. De piada, eu vou no Arnold. Arnold também. Alexander. Fábio Scheib. Carvajal. Heitor Esmeriz. Eu vou no Carvajal. E aí eu vou em qual, então? Você vai no Carvajal, né? É claro, porque nós somos do Ziriguidum. É do Carnaval. Joey Gomes ou Militão? Militão. Heitor? Joey Gomes. Fábio Scheib? Militão, porque foi o único lúcido no jogo contra a Croácia e o Tite tirou ele ainda de campo, hein? Registra-se aqui. Esse que eu acho que é um outro superestimado. Van Dijk ou Rudiger? Eu vou de Van Dijk. Não, Van Dijk.
É Van Dijk. Van Dijk. Tinha um atacante. Não, é Van Dijk. Van Dijk Soriano? É. Heitor. Van Dijk, então, né? Van Dijk. Van Dijk. E aí, meu caro... Van Dijk. Como que é? Fábio Scheib. Fábio Scheib, estou aqui. E o cachorro, Fábio Scheib, tá bom? Tá tudo bem, Ah, curtiu graças a bastante o Deus. carnaval, tá descansando Que agora. bom. Faz bem. Robertson ou Alaba? Robertson? Robertson. É Robertson. É o Robertson. Como é que é tá isso aí? brasileirando. Quem é o outro? Robert é o Robertson, porque nós estamos no Brasil. Roberto. Ou Alaba? Alaba. Alaba. Eu vou de Alaba. Ah, Heitor, Sacramento aí, vai. Alaba, então, vai. Fabinho ou Camavinga? Fabinho. Camavinga. Heitor. Camavinga. Fabinho. Eita, mas de novo, velho. Vai. Eu vou no Camavinga. Henderson ou Modric? Lupe. Modric. É, no caso, Henderson brasileiro, mas pra eles lá é Henderson. Henderson. Então vamos. Modric. Modric. Heitor. Modric. Modric. Olha, 4-0. Me faltava só 4 minutos. Hein? Esse eu não sei falar. Bajcetic, sei lá. Batsetic. O Cross ganha nessa. É o Cross. Não é o Cross. Não é o Cross. Não é ele que vai jogar. Crossfit? Não é. Bajcetic ou Isis Valverde? Ah, Valverde. Eu vou na Isis. Eu vou no outro, quer dizer. E aí? Não, mas é o Valverde que vai jogar, não é o Cross. Valverde. Salah ou Vini Júnior? Puta, agora... Ah, não. Essa daí eu não tenho nem dúvida. Mohamed Salah ou Vini Júnior? Vini. Até Júnior. porque em época de carnaval, o Vini Júnior é o grande mestre Sala, amigo. Exatamente. Isso. Ele traz harmonia pro time. É isso. É o Vini consequentemente, evolução. Bom, eu nem peguei o Heitor e o Fábio aí, o voto de vocês. Vai lá, Fabão. Vini Júnior. Acompanha os relatores também. Esse cedeu a pressão. Ele ia no Salah. Se ele votasse primeiro, ele ia no Salah. O Salah perdeu um pênalti importante esses dias na Copa Nações da África, né? Darwin Nunes ou Rodrigo? Cara, eu vou votar, sabe em quem? No Rodrigo. Porque o Darwin Nunes, ele é superestimado. Rodrigo. Esmeriz. Eu acho que hoje o Rodrigo é mais realidade já. Rodrigo ganhou. Foi o Fábio Scheib. Ah, também Rodrigo. Gosto muito dele. Gakpo ou Benzema? Ele fez uma bela Copa do Mundo, mas o Benzema é o Benzema, né? O barbudão. Eu vou votar no Benzema também. Heitor. É o Carim. E aí, Fábio? Benzema, deu o time inteiro do Real Madrid praticamente. Deu quase o time inteiro, gente. Então você pode ter certeza que o Liverpool vai ganhar. O Liverpool só ganhou com o Van Dijk. A gente falou que o PSG ia golear no outro jogo lá. Deu Bayern. Esse treinador que eu considero referência. Não um tal de Guardiola aí que não serviria para ser estagiário. Klopp ou Ancelotti? Klopp. Ele merece. Eu fico com o Ancelotti. Eu também. Ancelotti se reinventou diante a esses tubarões que surgiram com o futebol moderno. Vem pro Brasil, hein? Vou com o Ancelotti, porque é o próximo técnico de verdade que a seleção brasileira vai ter. Aquele rapaz de verde ali. Vai trazer o Hexa. Falou que o Ancelotti é um Celso Rotti... Com grife? Com grife. Ah, pelo amor de Deus. Fábio Scheib que falou. Fábio Scheib que falou. Aí não, Fábio Celso Rotti de charuto. Bom, dito tudo isso, meu caro Carlão de Freitas... Quem que você acha que vence esse jogão hoje? O São Paulo ou São Bento? São Paulo e São Bento. Ele quer quebrar as minhas pernas. O São Paulo vence e ajuda o Bugrão. E você, Antônio Lupe? Tricolor do Morumbi, 3-2 no São Bento. E você, meu caro Fábio Scheib? O único tricampeão mundial vai levar essa. O tricampeão mundial do Brasil, no Brasil. Né? Né? A massa dele, hein? E aí, meu caro Heitor? Olha, eu acho que a situação desesperadora que o São Bento se encontra, até para tentar fugir do rebaixamento, pode pesar um pouco hoje. Eu acho que o São Bento vai surpreender. Liverpool ou Real, Carlão? Liverpool, hoje. Não a vaga, hoje. Real. Fábio? Real. Heitor? Hoje empate. Aliás, é Liverpool ou Liverpool? Liverpool. Não é Liverpool. Depende de onde você tá. Se for no norte da Inglaterra... Liverpool. E no sul? Liverpool. Ah, entendi. Em Piracicaba.
Então, e em Piracicaba? É Live. É os meninos de vermelho. É os meninos de vermelho. Os livros. Pô, legal. Ai, meu Deus. Vambora então, meu caro Eduardo Rodrigues. Encerra o cara a cara aí. Cara a cara do Arena. Teve ouvinte aqui que mandou um abraço pra gente, parabéns pelo programa, lance legal do sarcófago, só faltou um detalhe, na hora de abrir o sarcófago houve-se um barulho de dobradiça enferrujada, mas sarcófago não utilizava dobradiças. Dobradiças. É que o nosso é moderno. O nosso ele foi personalizado. Ele foi personalizado, mas obrigado, ouvinte, vou com toda certeza... guardar essa informação. Pensei que você ia tirar as dobradiças. Não pode. Dobradiça faz parte do nosso sarcófago. Ó, a Mancha e a Vila Maria, não lembro agora, mas é a Mancha e mais uma que estão liderando só o campeonato do Carnaval paulistano. Como é que chama esse jurado aí? Esse é o Alexei Kurdijan. Armênio. Como que é? Armênio. Tudo que termina em Ian vem da família, vem da Armênia. Sobrenome Armênio. É cultura, Fábio Chay. Marcelo de Jean Zagueiro. Armênio. Terminou, Eduardo? Já saíram lá, então vamos sair a gente também. Tchau, Carlão. Valeu, até amanhã. Lupe. Valeu, tchau, até amanhã. Muito obrigado, Heitor Feliz. Valeu, Fábio Scheibe. E abração, valeu também galera. o cachorro do Fábio Scheibe também participou hoje. Boa. Eduardo Rodrigues e Daniel França que atualizaram aí pra você ouvinte, tanto no YouTube quanto no som da CBN. A gente se vê por aí, hein? Tchau. Arena CBN.